Helder, como é que surgiu o convite para assumir a liderança da diretoria da Juventude Azulina? Boa tarde, Will. Acho que primeiramente foi uma ligação que o Tonhão me fez. Foi uma ligação, era de noite, ele me ligou e falou, Helder, o Tonhão e mais um amigo nosso, me ligou e falou, Helder, tem uma proposta, sabes que eu vou concorrer à candidatura e eu já ia apoiar o Tonhão, já tinha acertado isso com ele. E no momento que surgiu esse convite, ele falou do trabalho com a juventude, por eu já ter trabalhado com isso, tanto na campanha passada do meu pai, já ser um jovem influente nessa área, não tive como recusar. Não tive como recusar, ainda mais trabalhando e podendo ajudar o clube que eu tanto amo, foi algo irrecusável. Quais os projetos e as ações que foram já debatidas com o clube, com o Tonhão, para esse novo cargo? Já debatemos sobre levar jogadores ao interior do estado, para criar e para afoitar as crianças do interior a verem um jogador, a verem seu ídolo, para verem um jogador do Clube do Remo e levar jogos do Clube do Remo ao interior do estado, para fomentar o público do interior, para o público de fato poder ver o seu time do coração jogando na sua cidade. Como é que tu vê hoje o Remo, né, depois de anos, né, tentando se reabilitar no cenário nacional? Hoje o Remo já está um pouco mais tranquilo, um pouco mais, né, administrável. Né? Como é que tu avalia tudo isso e como foi toda essa tua trajetória com o clube? Olha, eu sou extremamente novo, eu só tenho 16 anos e acaba que eu falo isso até muito com meu pai, que eu nasci na época sombria do Remo. Eu nasci em 2007, então eu nasci na pior época do Remo. A primeira glória do Remo, de fato, que eu consigo me lembrar foi o acesso 2015. Eu lembro que eu estava com meu pai, fui em todos os jogos, eu estava com ele no Mangueirão, no jogo do acesso contra o Operário. Foi um jogo que foi uma emoção louca. E eu lembro de estar também na final da Copa Verde, o primeiro jogo contra o Cuiabá. Então foi naquele momento que eu virei a chave e me apaixonei completamente pelo clube do Remo. Acaba que eu tive uma relação muito distante com o Remo a partir de 2015 para frente. Como todos sabem, eu morei em Brasília por muito tempo com meu pai. E acaba que lá não tem uma influência tão grande dos times do Norte. Foi quando começou o antigo Esporte Interativo, hoje TNT Esporte, a transmitir a Série C do Brasileiro. Eu lembro foi um jogo, acho que foi Remo e Salgueiro no Mangueirão, teve Remo e Sampaio Corrêa no Mangueirão. Então sempre teve aquela relação meio à distância. Mas a partir de 2019, quando de fato eu voltei a morar aqui na capital paraense, foi quando eu me apaixonei completamente, comecei a ir em todos os jogos. Na pandemia eu vim em jogos, 2021 eu vim em jogos na Série B, vim no Remo e Vasco aqui dentro do estádio, Remo e CRB aqui dentro do estádio. E desde o ano passado, que foi ano passado, foi o ano que eu deslanchei nessa questão do Remo e vim de fato em todos os jogos esse ano também. Você e seu pai conversam muito em casa, acompanham o futebol juntos. Sabemos que vocês têm algo em comum, né? Não só aqui em Belém, mas também fora do estado, né? Tem a questão do Flamengo e tudo mais. Como é que é essa relação do futebol com teu pai? A gente é completamente apaixonado por futebol. Essa questão do Flamengo, que tanto falam, foi até pelo fato de a gente ter morado em Brasília. Como todos sabem, Brasília também não é um estado tão influente com o futebol. E acaba que lá todo mundo torce para um time de fora. E foi na época que o Maracanã estava em reforma. Então todo jogo do Flamengo era mandado no Mané Garrincha. Então acabou que aquela loucura do futebol, meu avô é flamenguista, acaba que a gente ia pro estádio junto, ver todos os jogos do Flamengo, Flamengo 2016. Foi uma época um pouco tensa do Flamengo, mas todos os jogos a gente ia. E acaba que eu criei uma afinidade pelo Flamengo. E não nego que sou torcedor, tenho uma afinidade pelo Flamengo, de fato eu tenho, não vou negar isso pra ninguém. Mas sim, a gente conversa muito sobre futebol em casa, todos os jogos que pode a gente vê junto. Teve o jogo da Seleção Brasileira contra a Argentina, a gente ficou meia hora no meu quarto só assistindo melhores momentos de jogos de futebol, da Copa do Mundo, jogos de eliminação do Brasil. Então a gente é completamente apaixonado por futebol. E o assunto que eu mais tenho com meu pai é sobre futebol. Ele me pergunta qual é o jogador que tá indo pra time X, como é que tá o Neymar no Al Hilal, como é que tá o Haaland do Manchester City. Então a gente tem esse papo sobre futebol. Futebol é muito presente na minha casa. Cita um jogo marcante aí que você assistiu. Seja bom ou seja ruim, né? Cara, um jogo marcante, tem dois de forma positiva. Tem o jogo que eu me lembro que é o jogo do acesso contra o Operário, com um gol do Eduardo Ramos, foi 3-1 no Mangueirão, depois, o jogo de volta, que a gente subiu para a Série C depois de anos na Série D, tem aquela narração marcante do Jorge Igor do Esporte Interativo. E outro jogo que eu me lembro, que é mais recente, foi o Remo e Vila Nova, aqui no Baenão. Foi o jogo do tão esperado título da Copa Verde, que foi extremamente marcante, com o Vinícius defendendo 2 pênaltis, que é o meu maior ídolo no clube do Remo, é o Vinícius. Tu vai poder dar certos pitacos em algumas, sei lá, contratações, algumas situações do dia a dia do clube?
Olha, essa questão de contratação eu não vou ter nada a ver. Isso aí está na mão de 3 pessoas, que é do técnico, do professor Catalá, na mão do diretor executivo de futebol, que é o Papelini, e na mão do Tonhão, que é o presidente do clube, evidentemente vai dar o aval das contratações. Mas eu acho que é claro que todo mundo que está aqui dentro por um propósito, todo mundo é apaixonado pelo clube do Remo. Todo mundo, querendo ou não, aqui dentro é torcedor. Então eu acho que quando a pessoa é torcedor, ela dá, querendo ou não, uma hora ou outra ela vai querer dar um pitaco, vai querer dar uma puxada de orelha, vai querer falar ou não falar sobre o clube. Então acho que é inevitável um pitaco ou outro, uma fala ou outra sobre o futebol do clube, sobre uma contratação ou sobre um esquema tático X ou Y. Mas isso aí, essa questão de contratação, está totalmente na mão dos 3, do Catalá, do Papelim e do Tonhão. Em relação Pô, hoje, queira ou não, tu és diretor de um clube. Por mais que não tenha uma influência diretamente no futebol, em contratação e tudo mais, como é que tu vê isso daí, cara? Tu tem 16 anos, tu é muito jovem, né? Eu acredito que seja, sei lá, eu acredito que seja o diretor mais jovem que o Remo já teve, né? E como é que tu analisa tudo isso, né? Cara, essa questão de exposição, coisa assim, eu acho que já é o que eu passei. Antes da campanha passada eu não era ninguém, depois que eu comecei a aparecer na campanha do meu pai, aí de fato eu virei uma figura pública, comecei a ganhar atenção nas redes sociais e tal. Isso é algo que eu já falei até com meus pais, é algo que eu já estou blindado sobre. Então acho que se fosse 2 anos atrás isso aqui, eu estaria um pouco ferrado. Mas eu acho que eu já estou blindado contra isso, eu já estou acostumado com essa exposição e eu acho que eu estou preparado, principalmente nessa parte de poder ajudar o meu time do coração, que é a coisa que eu mais amo na minha vida, é o clube do Remo, então estou muito ansioso porque pode vir. Se Deus quiser, a gente vai pro acesso em 2024 para a Série B. E essa pressão toda, né? Porque o Remo é um time de massa, né? Como é que tu analisa tudo isso? Tá preparado para isso? Se Deus quiser, a gente sabe que da pressão que tem aqui no clube, a gente que convive, que vive do clube, vocês da mídia que vem para os jogos, vocês têm a noção do tamanho, da capacidade do tamanho que tem as massas de Remo e Paysandu, que é algo completamente diferente de outras regiões do Brasil, apesar de, por exemplo, tem times do interior de São Paulo na Série B que não botam metade da metade do que o Remo bota no jogo aqui no Baenão, um amistoso aqui no Baenão. Então todo mundo sabe da pressão que tem aqui, aqui eu digo até que tem a pressão maior do que um Flamengo da vida, em questão estadual. Então é muito grande a pressão, mas eu acho que todo mundo aqui está blindado contra isso, está preparado contra isso. A maioria dos que compõem o elenco e compõem a direção já estavam no clube desde o ano passado, então já estão preparados com isso, já estão blindados contra essa pressão toda.